Olá pessoal, então agora nós vamos falar sobre o lançamento oblíquo. Da nossa experiência cotidiana, quando nós arremessamos um objeto nas proximidades da superfície da Terra, o que nós verificamos é que esse objeto faz uma trajetória cuja forma é uma parábola. Tá? Então nós podemos observar aqui por esta figura, tá? Este objeto foi lançado com a velocidade v0, e aqui tomamos cuidado que a velocidade é um vetor. Nós vimos no encontro passado o que é um vetor. Tá? E este vetor faz um ângulo, né, que nós chamamos aqui de θ, com a horizontal. Toda vez que este ângulo for um ângulo entre 0 e 90 graus, né, nós caracterizamos este lançamento desse objeto como um lançamento oblíquo. Tá? Então eu posso escrever aqui, né, sempre que este ângulo, né, for maior que 0 graus, né, e menor que 90 graus, eu tenho o que eu chamo de lançamento oblíquo. Caso esse ângulo seja de 90 graus, o que vai acontecer? Nós teremos um lançamento na vertical, que nós já estudamos, né, similar aí à queda livre. E quando esse objeto é lançado no ângulo de 0 graus, eu tenho um lançamento horizontal, que também já foi estudado no nosso módulo anterior. Bem, o importante é fazer aqui primeiro uma análise qualitativa de como está acontecendo este movimento durante a sua trajetória. Quando ele foi arremessado com a velocidade v0, né, nós podemos notar que ele está contra, né, a aceleração da gravidade. Olha aqui, ó. Então quer dizer que aqui na vertical, a tendência desse vetor y, a componente y desse vetor, é que ela seja diminuída, até que quando chegar numa altura máxima, que nós estamos denotando aqui pela letra H, esta velocidade seja 0. Tá? A partir desse momento, quando ele passar aqui dessa altura máxima, ele vai começar a cair e vai estar a favor do sentido da aceleração da gravidade. Então ele será acelerado. Então na vertical, nós podemos resumir esse movimento aqui. Até a metade dessa parábola, ele está fazendo um movimento retilíneo uniformemente retardado, né, porque ele está sendo freado. E quando está descendo, o módulo da sua velocidade vai aumentando a partir de 0. E aqui nós temos então um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Já na horizontal, né, nós não temos nenhuma aceleração. Né? Na horizontal, o que nós temos então é uma velocidade Vx que permanece constante durante toda a trajetória. Você pode observar, aqui no começo do componente x dessa velocidade tem um valor aqui, Vx. Preste atenção no tamanho desse vetor, o módulo dele. Aqui ele também tem o mesmo tamanho e aqui também o mesmo tamanho e assim por diante. Ou seja, na direção x, na horizontal, nós teremos um movimento retilíneo uniforme. Ou seja, não há aceleração e a velocidade é constante. Então, pessoal, este movimento na direção x, aqui, na horizontal, né, vai ter um alcance, que aqui está sendo denotado pela letra A. Ou seja, ele sai do ponto aqui 0, né, e chega novamente, né, no ponto 0. Só que no ponto 0 eu estou me referindo à altura, porque na horizontal ele vai no ponto A. E então aqui seria, em termos de coordenadas, aqui seria o ponto, né, em x é A e em y é 0. Tá? Da mesma forma que neste ponto aqui, né, aqui seria A sobre 2, é metade da parábola, metade da trajetória, e a altura é H. Uma vez então que foi caracterizado qualitativamente este movimento, nós agora podemos partir então para uma abordagem mais analítica. Ou seja, nós vamos, uma vez que estão separados esses dois movimentos, assim como fizemos no movimento horizontal, né, do lançamento horizontal,
Para o lançamento oblíquo, nós também vamos escrever equações, né? Para o eixo x, que está na horizontal, que como não há aceleração, será um movimento retilíneo uniforme, tá? E as equações de movimento para o eixo y, que está na vertical, né? Nós então consideraremos um movimento retilíneo uniformemente variado, uma vez que nesta direção há uma aceleração, que é a aceleração da gravidade, né? Que nós aqui consideramos constante. Em resumo, né? Então nós temos aqui, ó, a equação para o movimento retilíneo uniforme na direção x é já bem conhecida por nós, tá? Então, posição final é igual a posição inicial mais a velocidade inicial na direção x, né? Que aqui eu coloco ela como v0x porque ela é constante, ou seja, durante todo o nosso movimento, esta velocidade permanece constante, tá? Vezes o tempo. E, obviamente, por ela ser constante, é óbvio que a aceleração em x é zero. Aqui na parte vertical, nós temos então a equação do movimento retilíneo uniformemente variado. Nós temos então aqui y a altura final, y0 a altura inicial, v0y a velocidade inicial na componente y, vezes o tempo, mais meio de at quadrado, onde essa aceleração é a aceleração y, que obviamente é menos g. Estamos usando menos g para indicar que ela vai contra, tá? O sentido dela aponta no sentido contrário ao crescimento do eixo y. E aqui a nossa equação horária da velocidade, v igual a v0 mais at. O importante aqui agora é, uma vez separados esses movimentos, colocarmos, reescrever essas equações para que sejam adaptadas ao nosso problema do lançamento oblíquo especificamente, tá? Ou seja, nós vamos reescrever as velocidades, né, v0x e v0y em termos dos dados do problema, né? E os dados do nosso problema envolvem o ângulo e a velocidade inicial. Isso nos remete ao quê? A representação polar de um vetor, né? Ou seja, a representação analítica na forma polar, que foi estudada previamente por vocês. Assim espero. Vamos lá. Então, nosso objetivo é pegar as componentes da velocidade inicial, né? Ou seja, as projeções deste vetor velocidade inicial, tanto na direção x, horizontal, quanto na direção y, a vertical, né? Para tanto, nós faremos, então, a representação analítica desse vetor v0 na forma polar. Bem, de forma bem simples, o que nós devemos fazer? Nós iremos, então, lembrando-se do encontro sobre vetores, que, caso não tenham visto, vocês devem ver para entender essa parte, que eu farei aqui um pouco mais rapidamente. Então, vai ficar da seguinte forma. O nosso vetor v0 poderá, então, ser escrito da seguinte forma. Ele é uma componente que eu chamarei aqui de v0x, mais uma componente v0y. Bem, se formos escrever agora em termos do vetor unitário, isto aqui ficará da seguinte forma. O nosso v0 será, então, v0x na direção do vetor unitário x chapéu, mais v0y na direção do vetor unitário y chapéu. Ou seja, v0x na direção x, v0y na direção y. Olhando para esta figura, né, ela forma um triângulo, como nós já fizemos antes. Um triângulo retângulo, em que
as componentes V0x e V0y são os catetos desse triângulo retângulo. Então, aqui a parte V0y e aqui a parte V0x. E esta aqui, que é a hipotenusa, é o V0. Seja este o ângulo θ considerado, então o que nós faremos? Calcularemos, escreveremos as componentes em termos deste ângulo. Então, nós vimos que, neste caso, o V0x será V0 cosseno de θ e o meu V0y será V0 seno de θ. Bem, vamos substituir aqui então e escrever então nossas velocidades. Por fim, a representação da forma polar da velocidade inicial será então V0 cosseno de θ na direção x, mais V0 seno de θ na direção y. Então, com isso, eu vou substituir naquelas equações as componentes da velocidade em termos dela. Então, onde esta parte aqui é o meu V0x, enfatizar, e essa parte aqui é o meu V0y. Agora que já fizemos a decomposição das velocidades, tanto na direção x quanto na direção y, podemos fazer também algumas considerações que vai facilitar muito. Bem, vamos analisar a figura do nosso lançamento. Nós podemos ver que o ponto de partida aqui pode ser considerado zero, tanto zero em x quanto zero em y, de modo que as posições, tanto na vertical quanto na horizontal, sejam zero. Então, em outras palavras, significa que eu posso considerar x0 como zero e também y0 como zero. Onde aparecer aqui o AY, como nós vemos aqui, é menos g. Então, onde aparecer menos y, eu substituo por menos g. Como nós já fizemos também no lançamento horizontal. Então, com todas as substituições, vamos reescrever então as equações que nós iremos utilizar de maneira efetiva para facilitar o estudo desse lançamento oblíquo. Uma vez feitas as considerações, então vamos escrever aquelas equações do quadro anterior, de modo a resumi-las aí basicamente em 3 equações que nós iremos utilizar para fazer a análise desse movimento. Uma análise mais quantitativa. Então vamos. Na parte x, nós consideramos então vai ficar. Na horizontal, nós temos então que x será igual. Bem, o x0 é zero, Então vai ficar o v0x. Mas o v0x, como nós calculamos, ele vale v0 cosseno. Então vamos lá. Então vai ficar v0 cosseno de θ, tudo isso vezes o tempo. Pronto. As outras equações são triviais, porque nós temos v constante e a igual a zero. Então só fica esta mesmo. Na parte y, vamos reescrever substituindo então o v0y por o v0y é v0 seno θ. Então ficará como
y igual a y0, mas o y0 é 0. Então vai ficar v0y. O v0y é v0 seno de θ vezes o tempo aqui, né? Mais meio de AT quadrado. Bem, o A é menos G, então vai ficar menos meio de GT quadrado. Temos então a função horária da posição na vertical. A outra equação é Vy igual a V0y mais AT. Bem, basta substituir V0y por V0 seno e A por menos G. Então ficará assim, ó. Vy é igual a V0 seno θ menos GT. Pronto. A outra equação, a última aqui, também é uma equação trivial, ela só indica que a aceleração vale menos g. Então, nós vamos trabalhar somente com esta equação modificada e com esta equação modificada. Enfim, nós temos então as três equações básicas para o estudo analítico, uma análise quantitativa do movimento oblíquo. Agora eu vou separar do lançamento oblíquo. Importante dizer que nós poderíamos acrescentar aqui, tá, uma quarta equação, tá, que seria, por exemplo, a equação de Torricelli, adaptada para este movimento, onde eu teria aqui, então, né, Vy ao quadrado, né, que é igual a V0y ao quadrado, menos 2g delta y. Tá? Vamos colocar ela aqui circulado de verdinho. Beleza? Mas essa equação, né, nós poderíamos utilizar ela em algum momento, mas ela não vai fazer parte da nossa análise principal. Vamos deixar guardada aqui, de modo que nós vou deixar consciente de que essa equação é possível ser utilizada, mas para a nossa análise aqui, nós vamos utilizar essas três equações, já são suficientes. Para prosseguir nessa análise, uma vez que eu tenho as equações em mãos, né, eu vou fazer 4 perguntas, né, que vão resumir tudo aquilo que eu quero saber praticamente, né, ou as coisas principais aí sobre este lançamento. A primeira pergunta que eu farei, então, que a gente tentará responder aqui, será quanto tempo o objeto demora para atingir a altura máxima? Observando aqui na figura, significa qual tempo ele demora para percorrer aqui essa distância h. Na vertical, claro, né? Bem, pessoal, o importante aqui é nos atentarmos ao fato de que a altura máxima está relacionada, obviamente, com as equações, né, do eixo y. Tá? E nós sabemos que quando o objeto atinge a altura máxima, a velocidade y é igual a 0. Bem, olhando no nosso conjunto de equações, então fica claro que a equação que vai servir para fazer essa análise é esta aqui. Fazendo então que Vy, justamente para este tempo meu que eu chamarei de tempo de subida, né, ou tempo de altura máxima, como você queira chamar, então essa velocidade y é 0. Então o que eu farei? Né, vamos fazer essa análise. Então, eu sei que na altura máxima, nós temos que a velocidade em y é igual a 0. Usando este fato, vamos pegar aquela equação. Então, Vy é igual a V0 seno de θ menos GT. Bem,
utilizando então o fato de que na altura máxima, quando o objeto chega lá no ponto mais alto da trajetória, esta velocidade, a componente y da velocidade é nula. Lembrando que a velocidade em x continua sempre a mesma. Então, porque o objeto, quando chega, ele está sendo freado. Ele começa de 1v0y, vai sendo freado até zerar. Né? Então, aqui neste ponto, da altura máxima, a velocidade é zero. Tá? Ó, vamos isolar o tempo aqui, então. Então, nós teremos, né? T é igual. Este cara que vai para lá, né? Vamos colocar aqui, né? Menos GT, né? Então, nós temos aqui menos GT vai ser igual a menos V0 seno de θ. Eu multiplico essa equação aqui por menos 1 e os sinais negativos vão embora. Quem está multiplicando o t é o g, então ele passa para lá dividindo. Nós teremos então aqui, ó, V0 seno de θ sobre g. Eu vou chamar aqui este t de um ts, para denotar que este é o tempo de subida do objeto. Com isso, respondemos a primeira pergunta. O tempo que o objeto demora para chegar, né, no ponto mais alto da trajetória, ou seja, que ele atinge a altura h, é V0 seno θ sobre g. Uma vez respondida esta pergunta sobre qual o tempo de subida do objeto, estamos aptos a responder qual seria a altura máxima atingida por esse objeto. Bem, se nós sabemos quanto tempo ele demora para chegar nessa altura máxima, que é a altura h, então eu consigo responder qual a altura máxima. Ó, vamos olhar para a equação, novamente, as equações. Ó, então eu quero saber para quando este y seja igual a h, que é a altura máxima, de acordo lá com a nossa figurinha. Aqui, ó. Então, quando o nosso y aqui, ó, for h, né, é porque ele já chegou na altura máxima, né? Então, eu quero saber quanto essa altura máxima vale. Agora, quanto tempo ele demora para fazer isso? É TS, né? O tempo de subida, este tempo aqui. Então, basta que substituir, né? Basta que façamos a substituição, né, deste tempo TS na equação da posição em y. Aqui, ó. Então, onde aparecer o t aqui, eu vou substituir por aquele TS que eu acabei de calcular. Vamos então. Tá? Então, nós temos aqui a equação, tá, y igual a V0 seno de θ vezes o t menos meio de gt quadrado. Onde aparece o t, eu vou substituir, né? Então, nós temos aqui, ó, para t igual a ts, que é V0 seno de θ sobre g, eu tenho y igual a h, né, que é a altura máxima. Ó, basta fazer a substituição. Então, o y passa a ser h, que eu quero calcular. Tá? Então, h vai ficar, então, V0 seno θ vezes t. T é quem? TS, né? Vai ser, então, V0 seno θ sobre g menos meio de AT quadrado. Mas esse t é quem? É V0 seno de θ sobre g.
Bem, vamos fazer agora as continhas, né? Bem, teremos aqui então que meu h vai ficar V0 seno θ vezes V0 seno θ vai ficar V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ. Tudo isso sobre G. Menos esta aceleração aqui, né? Eu coloquei A, né? G, né? Vai ficar então, esse G cancela com esse quadrado do G, vai sobrar só um G. E esse V0 ao quadrado seno ao quadrado vai ficar então, ó, meio de V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ. E o G aqui embaixo que ficaria ao quadrado foi cancelado com o de cima, fica só G. Ó, show, né? Parece complicado, mas veja só. Aqui eu tenho, vamos chamar isso aqui de um A. E aqui também eu tenho como se fosse um A, né? Eu tenho a mesma coisa, né? Então, o A menos a metade dele mesmo, uma coisa, gente, menos a metade, é a metade. Então, por fim, vai ficar V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ dividido por 2G. Então, temos aí o cálculo, né, da altura máxima atingida por esse objeto. Lembrando que você não precisa decorar essas fórmulas, você tem que deduzi-las pela primeira vez e depois deleitar, né, porque você merece, você deduziu. Tá? Façam os cálculos, vocês mesmos se convençam. Tá? Então, vamos. Vamos então responder a nossa terceira, né, e penúltima pergunta. Quanto tempo esse objeto permanece no ar? Essa figura. Quanto tempo este objeto demora para completar toda esta parábola? Bem, se nós apelarmos aqui para a simetria, né, como o objeto, quando está subindo, ele está sendo freado, mas aí ele tem a compensação da velocidade inicial, né? E quando ele está descendo, embora ele parta de zero, mas aí ele vai sendo acelerado, nós podemos dizer que simplesmente, tá, por simetria aqui, tá, já que a aceleração tanto na subida quanto na descida é a mesma, só muda o sentido. Então, se eu dividir esta parábola ao meio aqui, ó, gente, o mesmo tempo que ele demora para subir é o tempo que ele demora para descer. De modo que o tempo de subida, né, certo? O tempo de subida, né, para ir é TS, para descer é TS. Então, eu posso dizer que o tempo total da trajetória, eu vou chamar aqui de TT, é 2 vezes esse tempo de subida. Bem simples, né? Em outras palavras, apelando aí simplesmente pela simetria da parábola, né, eu consigo então descobrir que o tempo que ele demora para subir é o mesmo tempo que ele demora para descer. Qual o alcance do objeto? O alcance do objeto, como vocês podem ver bem pela figura, é justamente este A aqui, ó. Gente, mas este A é justamente está relacionado com as equações agora em x, né? E de sorte, nós só temos uma equação em x. Nós vemos que só tem uma. Então, esse x está relacionado com o alcance A. E qual vai ser o tempo que ele demora para atingir para fazer esse alcance? É justamente o tempo que ele ficou no ar, né, gente? Então, ficará assim, né? Observando aqui as nossas equações, então nós temos que na horizontal é x igual a V0 cosseno de θ vezes o t, né? Olha, para t igual ao tempo total da trajetória,
que vale quanto? Né? 2 vezes V0 seno θ sobre G. Tá? O x vale A, que é o alcance. Então, vamos substituir aqui. Então, ficará A igual a V0 cosseno de θ vezes o t, que é o tt, né? Que é esse 2 V0 seno θ sobre G. Então, aqui eu tenho, enfim, que o alcance desse objeto será, então, ó, vamos lá, 2 vezes, lá, V0 vezes V0, V0 ao quadrado. Olha, cosseno de θ vezes seno de θ, vamos colocar aqui, ó, seno de θ vezes o cosseno de θ. Tudo isso sobre G. Certo? Bem, essa expressão parece complicada, mas existe uma identidadezinha trigonométrica que é bem útil, que é o seguinte, ó. O seno de 2 vezes o ângulo é igual a 2 V0, 2 seno de θ vezes o cosseno de θ. Olha que legal, 2 seno de θ cosseno de θ é o que eu tenho aqui, ó. Vou circular aqui de laranja, ó. Aqui, ó, isso, isso e isso. De modo que eu posso escrever de uma forma, então, mais elegante, que o meu alcance, então, será, né, V0 ao quadrado seno de 2θ, né, sobre G. E assim eu tenho, então, uma forma bonita de calcular o alcance, uma forma mais resumida. Certo? Então é isso, pessoal. No encontro síncrono, nós faremos os exemplos.